Bem, nós vamos começar a nossa primeira aula para batismo, aqui baseado na apostila da Igreja de Nova Vida, Escola de Discípulos, volume 2, escrito pelo nosso bispo Martinho Lutero Semblan. Vamos orar a Deus para que Deus possa abençoar essa aula. Sem a bênção de Deus, a gente não consegue fazer nada. Bem, a nossa aula ela é embasada, temos aí a página, para a gente começar, na página 17. Seguinte, duas coisas que você deve sempre trazer nessas aulas. A primeira coisa é a Bíblia Sagrada, ok? E a segunda coisa é lápis ou caneta. Então aqui, isso, a primeira delas é a Bíblia Sagrada. Na própria Bíblia tem um salmo que fala sobre a palavra de Deus, já prevendo a possibilidade de se utilizar alguma escritura. Está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está aqui no Salmo 119, 105. O que significa lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Isto é como se no nosso pé tivesse uma lanterna. Isto é, a palavra de Deus ilumina o caminho que eu devo andar. Olha que legal. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer dizer, é como se eu tivesse uma luz no meu pé que, conforme eu andasse, eu podia ver o que vem à frente. Sem a lâmpada, nós estamos nas trevas. Então, olha que interessante que a Bíblia está apresentando. Ela está dizendo que sem a luz que ela transmite, você anda nas trevas. Você anda na escuridão. Você não tem um rumo certo. E é verdade, com o tempo você vai ver, a irmã vai ver, e os irmãos vão ver, que a gente precisa da Bíblia Sagrada para nos guiar dia após dia. A Bíblia tem tanta coisa, irmãos, que a gente não tem noção. A Bíblia fala, por exemplo, que a Terra é redonda. O pessoal do terraplanismo fica preocupado em tentar mostrar que a Terra é chata, mas não, a Bíblia diz que a Terra é redonda. Deus está sentado sobre o globo da Terra. De onde vem Satanás? Satanás diz para Deus: venho da terra e de rodear a terra. Então, a própria Bíblia já fala. A Bíblia fala sobre, por exemplo, o ciclo da água, o ciclo da chuva. Ela fala exatamente o ciclo da chuva que a ciência, anos depois, descobriu que a Bíblia já falava. Então, irmãos, a Bíblia é um livro completo. A Bíblia, segundo aqui a lição, vamos lá na lição, página 17. A Bíblia é a palavra de Deus, a lâmpada para os meus pés, a luz para o nosso caminho. A Bíblia é a bússola no mar da vida. Portanto, procure ter o hábito de trazer a Bíblia aos cultos, às aulas e às escolas de aperfeiçoamento. Aqui tem dois lugares importantes que você deve trazer a Bíblia. Nos cultos, para acompanhar a Bíblia, apesar de que a Bíblia, como a irmã já viu, já vai aos cultos, ela é... Sim, no celular, né? Eu prezo por andar sempre com a Bíblia. Não tenho nada contra quem só usa a Bíblia de celular, tá, gente? Isso é tecnologia, eu uso... Se for falar de tecnologia, eu estou usando tecnologia agora. Estou usando um microfone, estou usando o celular para gravar. Então, a tecnologia é boa. Porém, eu gosto de conferir. Por quê? Tem um texto na Bíblia que fala sobre os bereanos. Era um grupo de pessoas que eles conferiam o que os apóstolos falavam. Olha que interessante, está no livro de Atos. Os bereanos eram um grupo de pessoas e que foram elogiados pelos apóstolos. Por quê? Porque eles conferiam o que os discípulos, os apóstolos de Jesus falavam. Então, se você tem a Bíblia na mão, confere o que o pastor está falando. Porque hoje em dia, é a verdade, irmãos, a verdade é que muita gente manipula as escrituras. Faz o que quer. Exatamente. A fome com a vontade de comer, não é assim que diz a frase? A fome com a vontade de comer. Então, é importante a gente ter saber que a Bíblia, se a gente lê-la de forma correta, a gente não vai se enganar. Estamos na página 17. Diz o seguinte: é claro que os smartphones e tablets já têm Bíblias que podem ser utilizadas, mas para você desenvolver o melhor manuseio da Bíblia e evitar a sua distração por mensagens e e-mails, procure a Bíblia em papel, criando tal hábito em suas idas à igreja. Como eu falava para a irmã, eu gosto de ir com a Bíblia de papel para a igreja, para conferir
É muito importante, a Igreja de Nova Vida, ela preza muito por isso, você ter a sua Bíblia e você conferir na Bíblia o que o pastor está falando, o que aquele líder está falando, o que aquele professor está falando. Ele falou, tem que estar na Bíblia. Ele falou, tem que ter embasamento bíblico, porque senão vira bagunça, meu irmão. O pastor fala, o que ele fala é lei, que conversa é essa? Então a gente tem que ter a Bíblia na nossa mão para que a gente possa conferir. Com a tecnologia ajuda muito, sabe, irmãos? Porque com a tecnologia, com o celular, por exemplo, hoje você encontra versículo muito rápido, palavras muito rápidas, né? Essa minha Bíblia aqui, ela é de 88, eu acho. E ela até a capa dela é... ela vem com concordância. Ó, ela tá bem velhinha. Ela é de 88, essa Bíblia aqui. Foi a primeira Bíblia que eu comprei com o meu salário, com o meu dinheiro de trabalho, né? Então é importante tê-la. Vamos lá, segunda coisa, lápis ou caneta. Nessa aula, traga sempre lápis ou canetas, não apenas para fazer anotações sobre a mesma, mas como para preencher lacunas dos exercícios que você encontrará na próxima aula. Então, você precisa fazer uma anotação. O bispo escreve, inclusive os livros dele são bem largos, para que você possa fazer anotações. Ele faz propositalmente aqui, pelo menos eu entendo como isso. E aí nós vamos saber sobre 4 coisas importantes sobre agora a sua vida com Cristo que você deve saber. Número 1, você tornou-se filho de Deus. Mas, Alexandre, eu sempre fui filho de Deus. Pois é. A Bíblia tem uma interpretação para essa expressão filho de Deus e a gente vai ver aqui na lição. Parabéns, porque a decisão que você tomou ao reconhecer Jesus como seu único, seu suficiente Salvador, confessando-lhe os pecados, entregando a ele sua vida, foi a decisão mais importante que a pessoa pode tomar na vida. Muito mais importante de casar ou optar por uma carreira profissional acadêmica. Ou por escolher um lugar onde vai morar, residência. Essa decisão ultrapassou as esferas do tempo e agora você passou de criatura de Deus para filho de Deus. Olha o que diz o texto de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem em seu nome. Então, o filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus. Talvez, antes, no passado, você até cria no nome de Jesus. Jesus é um homem histórico, um filósofo, um homem que foi um exemplo, né? Como para as outras religiões, Jesus ele tem a sua importância, mas Jesus não é o Filho de Deus. Então, quando você recebeu Jesus, você se tornou filho de Deus. E aí a minha pergunta é, mas Alexandre, a gente não era antes filhos de Deus? Nós éramos, antes de conhecer Jesus, nós éramos criaturas de Deus. Nós perdemos a paternidade de Deus quando o homem pecou. Quando o homem, no passado, cometeu o pecado e a gente crê no que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva pecaram e quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a paternidade. Tanto é que as pessoas falavam de Deus como aquele homem distante. Aquele que jogava o trovão, o relâmpago, aquele que destruiu a terra com o dilúvio. As pessoas tinham uma distância com Deus, por quê? Porque o homem perdeu essa comunhão com Deus. Quando Jesus veio, Jesus começou a chamar Deus de Pai, para dar o exemplo, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Nós pudéssemos ter essa filiação. Página 19 diz, como você pode observar, pelo fato de você não somente ter crido nele, mas tendo recebido em sua vida, recebeu de Deus um poder que o transformou filho de Deus. Portanto, seja bem-vindo à família de Deus. Segundo, você tem uma herança a receber. Então, o filho, consequentemente, tem uma herança. Olha o que diz o texto aqui. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, justificados por graça. Nós nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós temos 2 textos aqui, o texto que foi escrito para os cidadãos de Roma, os romanos, e o texto escrito para um jovem chamado Tito, ok?
Foram cartas. E com o tempo vocês vão aprendendo que a Bíblia ela possui cartas, ela possui poemas, ela possui histórias, ela possui informações históricas, que é diferente de história. Enigmas, por exemplo, que você faz o livro Jeremias? Sim, mas você também tem profecias. Você tem, sabe o que também? Você tem romance, Salomão, que escreve para... Não é? Aquilo Eclesiastes, que maravilhoso, livros maravilhosos. E aí, gente, você tem... Aqui a Bíblia diz que nós temos herança, recebemos a herança de Deus. Olha, a alegria que temos de lhe dar esta notícia. Não, página 19, voltamos aqui. Não se trata de dinheiro ou bens, coisas essas que limitam este pequeno espaço de tempo que passamos na Terra. Trata-se de algo que é uma duração eterna. Página 20, embaixo do versículo. Este texto que nós lemos nos dá força para enfrentarmos lutas e desafios, pois a nossa herança, a vida eterna, é muito maior que qualquer prêmio que possamos desejar nesta vida. Então, a herança, o que é? Qual é a herança? O que vocês acham que é a herança que a Bíblia afirma? Qual é o prêmio? Porque a gente não está aqui. A gente não está aqui só porque a gente veio à igreja, tem uma boa música, tem pessoas simpáticas, somos bem tratados aqui na igreja, pelos pastores, pelos líderes e pelos irmãos. Qual é o prêmio? Salvação. A salvação nos garante o quê? Garante o céu. Só que com o tempo esse céu foi tão banalizado, a gente pensa que é aquela imagem que a igreja cristã mais antiga, né, a igreja católica sempre aqueles anjinhos, né, criança, né, cabelinho louro, né, aquela coisa assim, aquelas nuvens, né. Não, o céu, a Bíblia diz que realmente existe um local para onde a gente vai. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o céu tem ruas de ouro. Jesus falou, vou preparar um lugar para vocês. Céu é estar na presença de Deus. Inferno é ter a ausência de Deus. Olha que tradução simples. Inferno é você não ter Deus. Tanto é que a própria Bíblia, quando ela descreve o inferno, ela descreve o inferno como fogo, como algo que queima, algo que traz dor. A Bíblia diz, muito mais forte, ela diz que o céu é um lugar onde tem choro e ranger de dentes. Já ouviu essa expressão? Por quê? Você já sentiu aquela dor? Você doía tanto que você rangia? Tem gente que tem um problema, né? Bruxismo, né? Que é o range o dente, né? Então aquela coisa, e não sei se é o caso, mas às vezes a dor é tanta que você foge assim, né? Então, o inferno é a ausência de Deus e o céu é a presença. Então é isso que a gente vai herdar. A vida eterna com Deus. Porque nós somos eternos. O nosso corpo não é eterno. Mas quando a gente morre, o nosso corpo, ele vai para um lugar. E esse é aí que está o ponto. Para onde vai o nosso espírito? Nossa alma? Para onde vai? Então é importante a gente ter entendimento que essa herança é ir para o céu. Número 3, seus pecados foram perdoados. Página 20, sem Cristo éramos criaturas de Deus, feitos por Ele e para Ele, mas nossos pecados nos afastaram de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, havia uma separação de Deus do homem. Deus olhava para o homem e ele via pecado, ele via mal. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele apagou nossos pecados. Tem um texto da Bíblia, Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Imagina, você vai na ponte de Niterói, pega um prego e joga na ponte de Niterói para a água. Agora acha o prego. Não vai achar.
Porque Deus ele faz exatamente isso com nossos pecados. Ele pega o nosso pecado, ele lança no mar do esquecimento. Ele perdoa os nossos pecados. Por isso, aí é disso que eu ia falar agora. E aí as pessoas ficam revoltadas, pessoas que não entendem, não entendem e não desejam entender. Porque um bandido, um traficante, um estuprador, um cara que pra gente, na nossa concepção humana, tinha que morrer em alguns casos. No nosso momento de revolta, a gente acha que aquela pessoa tinha que morrer. E aí o que Deus faz? Deus pega aquela pessoa, perdoa o pecado daquela pessoa e transforma ela, quando ela tem uma conversão de verdade. Mas quem garante, Alexandre, que aquele cara se converteu? Ninguém garante. Só Deus. Só Deus garante. Isso não significa que ele tem que ser solto. Isso não significa que ele não tem que pagar pelos seus erros. Eu tenho uma história para contar para vocês muito rápida. Um ex-bandido foi pregar numa igreja no interior. E aí ele estava contando a história dele. Ele começou a contar a história dele. Ele era um traficante muito mal, perseguido pela polícia. E ele se converteu. Fugiu da polícia, a polícia não pegou ele, ele conseguiu escapar da polícia, e aí ele se converteu, entrou numa igreja, teve um milagre, uma história mirabolante na vida dele, ele se converteu e ele estava ali naquela igreja pregando. E aí ele falou, Deus perdoa os meus pecados. Aí todo mundo falou, amém, amém. Terminou o culto, tinha um delegado na igreja, ouviu a mensagem dele, foi lá falar com ele. Eu sou delegado de polícia, ouvi seu testemunho, muito bonito, mas você está preso. Saiu com o homem preso de dentro da igreja para poder ver se ele já tinha pago a dívida dele. E ele ficou preso. E depois ele contou o testemunho dele, que ele foi perdoado os pecados dele por Jesus, mas ele tinha uma dívida para com a justiça. Por isso que eu acho que às vezes a pessoa fala assim, eu aceitei Jesus, aceitou Jesus, mas agora você vai corrigir. Lembra o que lembra, né? Vocês ainda vão começar a ter a vida com Cristo, vão ver muita história bíblica. Tem um texto bíblico do homem chamado Zaqueu. Já ouviu a música? Como Zaqueu, quero... Já ouviu essa música? Entra na minha casa, já ouviu? Então, é a história desse homem. Esse homem, Zaqueu, quando ele se converteu, quando ele teve encontro com Deus, quando ele teve uma vida transformada com Deus, sabe o que ele falou? Senhor, aqueles que eu roubei, eu vou 4 vezes mais, vou restituir, vou devolver, porque ele era cobrador de impostos. Cobrador de impostos ganha dinheiro naquela época, né? Era um cobrador de Roma. Então ele roubou muita gente. Primeira coisa que ele fez, prova de mudança. Sabe o que eu vou fazer? Vou devolver o dinheiro de quem eu roubei. Ele provavelmente tinha notado, e provavelmente ele fez isso. Então, se converter não é apenas isso. Seus pecados são perdoados, não significa que você não vai ter consequências, muito bem dito pela irmã Marta. As consequências existem. Eu hoje sofro consequências de ter feito muitas coisas que eu não deveria ter feito, ou consequências do que eu queria fazer e não fiz. Então isso vai acontecer. Essa história de que você aceita Jesus e vira uma coisa mágica, parece um jogo de D&D, um jogo de RPG, não é nada disso não. A vida com Cristo, ela tem consequências boas, mas a vida anterior tem consequências mais. Então, o cara que ele era casado, ele aceita Jesus, ele é casado com uma mulher que gosta de baile funk. Ele aceitou Jesus, mas a mulher gosta de baile funk, ele quer ir para a igreja, a mulher quer ir de baile funk. São consequências. Por quê? Porque ela não se converteu ainda, então ele tem que ter paciência com ela, ele tem que orar por ela, ele tem que ajudar ela, para que com o tempo ela veja a mudança, a transformação na vida dele, e ela possa andar com ele. O problema é que muita gente fala o seguinte, não, eu sou crente agora, então agora você não vai mais para baile funk, você não vai mais fazer isso, não vai fazer mais aquilo, aquilo outro. Apesar de que realmente é muito desagradável, né? Um crente casado com uma mulher que gosta de um baile funk. Mas ele vai ter que ter paciência porque ela não se converteu ainda. Então, os pecados foram perdoados. E agora, aqui outro versículo aqui na página 21. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 2 trechos da Bíblia que falam sobre
Pecado. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isto é, a salvação ela é gratuita. Você não precisa fazer rituais para ser salvo, você não precisa nem de ir na igreja. Por que a gente vai à igreja? Quem sabe me dizer, por que a gente vai à igreja? Por que a gente frequenta a igreja? Comunhão com os irmãos, que mais? Acho que a oração fica mais forte, né? Sei lá. Não, nem tanto, porque esse negócio de oração forte, inclusive, tem uma coisa errada, né? Assim, onde houver um ou dois, ou quanto mais gente reunida. Ele estará, mas não diz que é mais forte. Hein? Onde tiverem 2 ou 3. Mas aí se as pessoas estão todas com o mesmo pensamento. Mas esse negócio de oração. O problema se a gente entender que a oração na igreja é mais forte, a gente não vai orar em casa, porque a gente vai ter aquela dependência. Oração, ela não é questão de ser forte ou não, é se ela é verdadeira ou não. A Bíblia diz, ali Jesus teve um encontro com uma mulher, ele falou assim, Deus busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus fala da igreja, ele fala da comunhão dos santos. Por quê? Segunda coisa, a gente aprende um com os outros. Sociabilidade, viver em comunidade. A igreja era assim, vivia em comunidade. Aprendendo com a irmã Marta, aprendendo com o Diogo, aprendendo com o irmão Alex. E a gente vai convivendo e aprendendo. Acha que na igreja só tem 1000 maravilhas? Na igreja também tem um cara que olha para o outro e fala assim, esse cara aí não gostei muito dele não. E é nisso que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Perdão, amizade, né? Colaboração, comunhão. E uma coisa que é muito importante, aprendizado. Essa igreja, você que decidiu ser da Igreja de Nova Vida ou se batizar pela Igreja de Nova Vida, você tomou uma excelente decisão. Não porque outras igrejas não mereçam ser ou outras igrejas não sejam, não tenham capacidade. Outras igrejas são bênção. Porém, eu estou falando de Nova Vida porque eu sou professor da Igreja de Nova Vida, então tem que falar aqui. A Igreja de Nova Vida, ela se preza pela Bíblia. Tudo tem que estar na Bíblia e tudo é estudado. Vocês vão se batizar? Não é chegou aqui, já batizou e pronto, e vive tua vida, se vira, não. Não, aqui você está aprendendo, está estudando a palavra, está aprendendo os princípios. Então, não é apenas só ter o pecado perdoado, mas o convívio. Então, por que a gente está na igreja? Para aprender uns com os outros, para aprender com aqueles que sabem um pouco mais. O bispo, por exemplo, é um senhor conhecedor da Bíblia. Isso não significa que ele seja um Deus, deixar isso claro, mas significa que é uma pessoa preparada. Preparada, que busca conhecimento. Isso, minha irmã. A gente vê tanta gente, como eu disse hoje no início da aula, né? Daquele senhor que interpretou a Bíblia tudo errada e estava fazendo tudo errado. Então esse aqui é o problema. Muitas pessoas, elas não buscam conhecimento porque acham, não, conhecimento deixa a pessoa muito metida, o conhecimento deixa a pessoa muito de nariz em pé. Em alguns casos, quando a pessoa já é assim, né? A irmã até falou isso hoje, né? Já está no caráter, às vezes, da pessoa de ser metida, de não dar confiança, não querer falar porque eu sou superior, se achar. Mas não, a gente vê um exemplo, o bispo tem grandes conhecimentos, e fala com a gente, atende a gente quando for necessário. E é uma pessoa excelente, o autor desse livro, de vários livros que vocês vão ter acesso. Então, é importante nisso. Agora, o que aconteceu, página 22, ao você entregar a sua vida a Cristo? Letra A, você abriu o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Letra B, você decidiu mudar a situação que se encontrava. Olha só que interessante. Você abriu o coração para ouvir. É diferente, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, mas é diferente de outras religiões que, por exemplo, se eu quisesse casar com a Maria, no judaísmo, por exemplo, eu teria que me converter ao judaísmo. Sabia disso? Tanto no islamismo, eu tenho que me converter ao islamismo. Mas se converter por quê? Porque eu conheci a história de Maomé e tive uma revelação? Não, porque eu quero casar com a muçulmana. Ou porque eu quero casar com uma judia, ou fazer parte da família dos judeus, então eu vou me converter ao judaísmo. Porque eu tive uma mudança de vida, uma transformação na minha vida? Não, porque eu passei a
seguir aquela religião. No cristianismo é diferente. No cristianismo, você decidiu mudar a sua vida. Transformação. A letra B diz, decidiu mudar de situação que se encontrava. Talvez não seja o caso de vocês, mas tem pessoas que decidiram largar a bebida, largar a vida de adultério, largar a vida de corrupção, largar a vida de fofoca, largar a vida de mentira e falar assim, não, hoje eu quero mudar. Quantos homens falam assim, eu decidi mudar? Eu conheci um senhor que ele fumava muitos maços de cigarro, muitos mesmo. E o dia que ele falou assim, eu tenho que parar de fumar. E ele botou o maço de cigarro em pé, assim, na frente dele. Aí ele falou assim, ou cai você ou cai eu. Aí ele falou, o maço de cigarro caiu para trás. Ele entendeu que aquilo ali era uma ação do maço de cigarro. E ele falou, nunca mais fume, nunca mais fumou. Olha só, mas ele decidiu. Letra C, o fato de ter confessado os pecados é fundamental. Olha o que diz o versículo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você abriu a boca, não é falar, Deus, tu sabes. Tem gente que ora assim, tu sabes. Não, todos os dias, meus irmãos, eu falo com Deus. Deus perdoa meu pecado. Deus perdoa se eu mentir para alguém. Deus perdoa se eu fingir alguma coisa para alguém. Deus perdoa. A gente tem que abrir a boca. É com Deus. Não é com outra pessoa. Você tem que se conversar para Deus. Olha que interessante. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então confesse a Deus. Fez uma coisa errada? Senhor, me perdoa. Eu gritei com a minha esposa, eu menti, eu fofoquei, eu deixei de ajudar uma pessoa que estava na rua. Senhor, me perdoa. D, isso faz com que você passe a ter um relacionamento com Deus que não existia. Não sei se aconteceu com vocês, antes de vocês se converterem, e hoje, vocês têm a sensação de que vocês falam mais com Deus? Falava mais com Deus, sim. Já falava antes? Porque tem gente que fala de uma forma muito religiosa, muito mecânica, né? Aquela reza repetida, mas falar assim de uma forma espontânea com Deus. Poxa, Deus, perdoa que eu fiz isso. Poxa, Deus, isso é tão ruim, Deus. Aquela conversa íntima que antes você tinha. Isso, é diferente que você tinha antes, de uma forma religiosa, uma coisa decorada, um decoreba, sabe? Existem outras religiões que ensinam você a decorar uma oração. Mas Deus não quer, Deus quer que você seja espontâneo, né? Letra C, porque você está completamente livre da condenação e viver separado de Deus. Isto é, Deus te... Página 22 aqui embaixo. Aqui é a letra E. Você falou C. Desculpa, eu pulei a letra D? Não, você não pulou. Você falou letra C. A letra E, viu? É a hora que eu fui ler sem óculos. Olha que legal, porque agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Então não se sinta condenado, não se sinta culpado pelo que você fez no passado. Como eu disse aqui hoje nessa aula, Deus pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento. 4. Você agora faz parte de uma nova família, a família de Deus. Uma vez que agora você é filho de Deus e não é filho único, você está sendo inserido numa família espiritual. Você não mais está abandonado a um destino de solidão e sequidão. Agora você tem um irmão que junto a você te ajudarão e serão ajudados, te sustentarão e serão por ti sustentados. Para isso é importante buscar uma aproximação de relacionamentos na igreja. Desde já, se incentivamos a participar dos grupos de vida, onde pequenos grupos se reúnem semanalmente para estudar Bíblia em lares. Você pode conhecer e se conhecer melhor, ser ajudado, discipulado e ali ajudar, discipular e ensinar um novo convertido aos primeiros passos da fé. O versículo diz aqui em Efésios 2,19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus. Então, a partir de agora, você tem um apoio. O que antes de você não teria esse apoio, e aí a igreja evangélica, a igreja protestante, a Nova Vida principalmente, ela tem isso, ela tem uma equipe muito forte de apoio. Chamada protestante. E tem diferença presbiteriana?
Tem. A presbiteriana ela tem 160 anos no Brasil. Inclusive, minha família é presbiteriana todinha. São denominações. Eu vou deixar essa parte para o final, que eu vou abrir um espaço para perguntas. Pode ser? Então, aí se você tiver pergunta, deixa a pergunta que a gente vai tentar responder. Existem várias denominações protestantes. Os que a gente chama de históricos, porque vieram de lá da Europa, ok? Vieram da reforma religiosa. Inclusive, o bispo tem um livro muito bom falando sobre isso. Vieram da reforma religiosa, são históricos, por exemplo, os metodistas, os batistas, os presbiterianos e, se eu não me engano, os congregacionais são igrejas muito antigas, têm mais de 100 anos no Brasil. Igrejas que são genuinamente brasileiras, que nasceram aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, nasceu aqui no Brasil. Né? A Igreja Deus é Amor nasceu em 62. A Igreja de Nova Vida, que nasceu em 62 também, tem 62 anos. Bastante tempo. A Igreja Universal, que surgiu em 77, se não me engano. A Igreja da Graça, que surgiu, se não me engano, em 74. A igreja, deixa eu ver o que mais aqui, Igreja de Nova Vida e várias outras igrejas, essas que eu lembro aqui de cabeça, mas cada uma tem uma linha, uma é mais, vamos dizer assim, uma é mais tradicional. O que é tradicional? Que uma igreja ela é mais litúrgica, né? Parece um pouco com a Igreja Católica, porque ela é mais formal, tem mais formalidade. Já aí você pula para a Igreja Assembleia de Deus, ela tem muito, não é que ela seja melhor ou pior, mas ela tem uma diferença, que ela é mais original, as pessoas porque são pessoas também mais simples. É uma igreja que nasceu lá no Pará, em Belém do Pará, então você tem também aquela coisa da regionalidade, né? A Assembleia de Deus veio do Pará para aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo. Esse ano a Igreja Assembleia de Deus faz 100 anos aqui no Rio de Janeiro, 100 anos aqui no Rio de Janeiro. Quando ela veio do Pará para aqui do Rio de Janeiro. Inclusive vai ter comemorações da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Então, são muitas igrejas. E com o tempo a gente vai mostrando, vai ensinando, vai mostrando para vocês. Então, essa importância que eu queria falar sobre família. E eu estava pensando nisso hoje de manhã, coincidência. Que tem igreja que você chega, entra, você é bem recebido pelos obreiros, pelos aqueles que estão na recepção, você entra, assiste o culto e vai embora para casa. E fica a semana toda, esquece de igreja. E não esquecer, mas sem ter um contato com a igreja. Ou a igreja contato com você. Isso é uma... Tudo bem, existem igrejas que gostam de trabalhar assim. Mas a Igreja de Nova Vida, assim como outras igrejas, elas gostam de ter células, grupos de vida. São grupos que se reúnem nas casas das pessoas que oferecem suas casas para ter culto. E não é um culto igual a esse aqui. É um culto mais curto, mais enxuto, onde você tem um louvor, onde você tem um testemunho, onde você tem a palavra de Deus que é lida. Então, é muito mais acolhedora, tem muito mais a proximidade, que quando quando o Diogo tem um problema, eu estou tão próximo dele, eu tenho tanta afinidade com ele, que eu começo a sentir, o Diogo, você está com um problema. O que está acontecendo? Vamos conversar aqui. O Diogo não tem vindo ao culto. Você é casado, Diogo? Casado? O Diogo não tem vindo ao culto de casar, isso é que aconteceu. E aí aquele grupo de pessoas que ali estão próximas vão poder atendê-lo. Se você tem uma igreja grande demais que não tem essa afinidade, você entra e sai, Diogo entra, sai com problema e não sabe. Aí minha Marta, casada? Então, minha Marta, tem a sua necessidade, às vezes vai precisar de alguma coisa. Vou botar um irmão aqui, Chicão. Irmão Chicão, passando necessidade, a igreja vai lá ajudar ele. Mas igreja é grande demais, isso é difícil controlar. Então, nesse sentido, a importância de nós termos a proximidade. Então é uma família de Deus. Você faz parte de uma família de Deus. E eu quero dizer para você, também não é mar de rosas, não. Até porque família não é mar de rosa, né? Família também briga. Então também na família tem seus problemas. Mas todos têm que ser resolvidos aqui. A gente procura sempre ajudar um ou outro e sempre resolver aqui. Amém?
Então, agora vamos para outra, na página 25. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que tá. Muito bem. 6 ações que você deve começar a praticar. Número 1, tenha sua Bíblia e leia diariamente. É importante, gente. Não precisa ser neurótico. Outro dia meu pai me chamou a atenção, meu pai é pastor. Aí eu falei para ele, pô pai, hoje eu li 16 capítulos da Bíblia. Pra que isso? Meu pai falou, pra que isso? Meu pai é pastor, tinha que me incentivar, né? Mas por quê? Porque eu leio a Bíblia todo dia, mas tem dia que eu não leio. Então ficou acumulado. E aí o que eu fiz? Resolvi matar os versículos, desculpe da expressão matar, mas resolvi tirar aquele acúmulo de versículos que eu tinha que ter de capítulos. Então eu passei mais de 1h30 lendo aqueles capítulos. Meu pai falou assim, e o que você aprendeu com aquilo? Eu falei, o que você reteve? Então eu, por exemplo, dá o exemplo de mim, tá? Não quero dizer que vocês tenham que fazer isso. Se vocês conseguirem, eu vou aplaudir vocês. Eu leio 4 capítulos por dia. Eu tenho estudado todo dia um capítulo, mas eu leio... De bom tamanho. Eu vejo uns vídeos no YouTube de 2 ou 3 pessoas que eu sigo pra mim fazer o contraponto, né? Sim. Porque às vezes eu leio assim, eu sozinha... E não entende. Aí quando eu escuto o que eles estão explicando, eu começo a entender aquilo. Aí todo dia eu leio um capítulo que eu tô estudando a Bíblia. E anoto. Eu dou uma sugestão. Quando você tiver dúvida, anota e traz pra gente tentar trazer a resposta aqui. Porque a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê no YouTube. Porque às vezes a gente pega cada coisa. Essa semana eu vi um pastor falar num podcast que acredita em astrologia. Você tá vendo? É um pastor que pode estar pregando por aí, em um podcast, pode ter... Não, a presbiteriana é legal, pode... Por exemplo, o presbiteriano, isso é importante também. Tem umas crenças que o presbiteriano, não vou dizer que é heresia, mas são compreensões diferentes de textos da Bíblia que a gente aqui na Nova Vida não compreende. Que já não entende da mesma forma. Isso não significa que eles não sejam servos de Deus, não significa que eles não sejam salvos. Só tem uma ou outra visão. E não perde nada em qualidade. Minha família é presbiteriana, eu os amo. E vou na presbiteriana e conheço pastores presbiterianos, muitos. O pastor da catedral é amigo da minha família há mais de 50 anos. O pastor lá da catedral, lá da Praça Tiradentes, já viu aquela igreja bonita que tem lá Tiradentes? Na Praça Tiradentes, lá no centro da cidade, minha família é toda de lá. Então eu amo eles, mas eles têm diferença. Então por isso que eu tô dizendo que ninguém tá proibido de assistir vídeo nenhum. Eu até incentivo vocês a assistirem muitos vídeos, eu até dou dicas. Mas traz pra cá, porque às vezes você vai ver uma visão diferente. Por exemplo, aqui a gente não incentiva a pessoa a beber bebida alcoólica. Tem igreja que incentiva. Tem pastor que incentiva. Tem pastor que vai desfilar no carnaval, e aí? Tem aquela bola de neve, né? Não, evangelismo no carnaval é uma coisa. Não. Eu não vou nem discutir se é certo ou se é errado. É diferente. O que eu tô falando é o pastor que saiu no sambódromo. É disso que eu tô falando. Lá em cima nem sei que escola, no carro alegórico. Não tô falando da igreja que foi para evangelizar. Não vou nem entrar em discussão se é certo ou se é errado de fazer bloco de carnaval. Não vou nem entrar nisso aí, que isso aí é um debate que não é da gente aqui. Mas esse cara não. Então por isso que eu falo, a gente só toma cuidado, a gente vê e tranquilo. A gente tem que mesmo crescer. Então, ler a Bíblia todo dia, incentivo você a ler a Bíblia todo dia. E se você ler 4 capítulos por dia da Bíblia, em 1 ano você lê a Bíblia toda. Eu quero entender. Sim, a senhora está na fase de entender. Depois, quando a irmã tiver... Se você estiver lendo tudo, aí você vai partir dos pormenores. Isso. Sabe como é que eu fiz? Eu fazia assim, eu lia esporadicamente a Bíblia, os textos que me interessavam e tal. Depois eu comecei a ler textos que eu nunca li. Depois eu comecei a ler textos que eu tinha curiosidade. Livros que eu não tinha curiosidade. E assim, hoje em dia eu leio, hoje eu estou nesse ano lendo a Bíblia de forma cronológica. Então ela não é dentro dos livros exatos, sequenciais, tem diferenças dos livros, tá? Vamos lá, gente.
Então é importante ler a Bíblia. Número 2, ore todos os dias. Crie o hábito de orar. E permita orar além de todo o tempo, em momentos que não sejam aleatórios, como na ida do trabalho, enquanto caminha pela rua. Procure estabelecer alguns horários reservados para isso e define um ambiente adequado para tal momento de comunhão com Deus. A gente sabe do nosso tempo, sabe que o nosso tempo é corrido. Tá varrendo a casa, tá orando. Senhor, cuida do meu marido. Senhor, cuida da minha esposa. Guarda a minha esposa. Tá lavando o carro. Tá no trabalho. A não ser que você trabalha com digitação, com programação. Aí você vai ter que usar a mente e vai ficar orando na hora que você tá ali, né? Fazendo isso. Mas um tempinho de uma vaga, um horário que você... Vai ser pelo meu trabalho. Eu tenho que sair uns 10 minutos do meu trabalho para tomar um café, para distrair a cabeça, porque senão eu enlouqueço. Eu trabalho... Oração para desestressar do que o chefe acabou de te falar. Isso aí, sabe que eu já fiz muito? Ir pro banheiro, orar no banheiro. Orar no banheiro. Orar em salinha de material material de limpeza. Muitas vezes, sabe qual é a sua profissão? Você trabalha com o quê? TI? Aí, TI. Trabalha com TI. Tá lá consertando lá, a TI é muita coisa, né? Você análise, qual é a sua área de TI? Eu trabalho com um ERP, que é um programa que faz gestão de... SAP, Tá sabendo aí. A galera do DOS tá toda aqui reunida. Mas essa é programação, não é? Minha programação biofuncional. Então, aí vai orar nessa hora? Aí você vai no 2. Trabalha como funcional e também faz você ABAP, não? Eu não sou ABAP, mas eu passo as demandas para ele. E eu também tenho que fazer debug, né? Para ver se o negócio tá... Então ela sabe, tá sabendo, hein? Tem coisa que ela tá falando que eu nem sei o que é. Meu marido. Então, tá vendo? Tá vendo? Olha, então, assim, você vai orar nessa hora? Não, você vai orar na hora que tá indo pro trabalho, no momento do café, que você para um minutinho para orar. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, não quer que você atrapalhe seu emprego, que você perca seu emprego por causa de oração. Mas certamente você vai ser um instrumento de Deus no seu trabalho. Muitas vezes eu orei por pessoas que precisavam de oração na hora do trabalho. E na escola, eu era garoto, eu sempre conto aqui na igreja, eu era garoto, eu pregava na escola e eu fazia tanto culto na escola, 13 anos de idade, colégio público, aí eu fazia, a professora faltava, eu reunia no final da turma as cadeiras para orar pelos jovens. Uma vez Não, depois eu vou contar essa história. Com o tempo eu vou contar essa história, que essa história é muito forte. É muita carne para vocês. Vamos só trazer a papinha hoje aqui. Faça parte de um grupo de vida. Então ele está incentivando que você faça parte desses grupos que são chamados, estimula, né, você a fazer parte desse grupo, que durante a semana tem um culto na casa de alguém. Eu levo, acho que deve ser 1 hora de culto só. E aí você passa a ter afinidade, né? Se aproxima um pouco mais do que simplesmente vir no domingo na igreja, numa quarta-feira na igreja. Se aproxima um pouco mais. 4, seja discipulado. Uma vez que você está começando a caminhar na fé, é importante que tenha a companhia de uma pessoa mais experiente na vida cristã. Um irmão mais velho, para te auxiliar com todo amor, atenção, no início dessa maravilhosa caminhada. Por que devemos fazer o discipulado? Com certeza você deve lembrar daquele dia histórico que o Espírito Santo decidiu, em que você foi tocado pelo Espírito Santo e decidiu entregar sua vida a Jesus e segui-lo, não é mesmo? Aquela mensagem está gravada no seu coração, assim como várias frases que você percebeu com clareza que era Deus falando contigo. Eu acho que isso aconteceu com você como aconteceu comigo, tá? Deixa eu ver se... Isso. Muito bem. Um excelente lugar para aprender onde útil é a obra de Deus, onde ser útil é importante, você desenvolver seu dom, aprender a acolher o novo convertido, como hoje você é, e ajudar as outras pessoas. E aí aqui fala sobre o discipulado individual. Deixa eu ver o que falta aqui. Faltam 3 páginas. E eu vou pular, tá? Discipulado individual é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou ouvindo vocês, estou à disposição de ouvir vocês.
do que vocês têm de necessidade, das dúvidas que vocês têm na Bíblia Sagrada. Isso é um trabalho pessoal. Posso atender tanto de forma pessoal, sentar com vocês se tiverem dúvida, quanto aqui na turma, ok? 5. Participe de todas as aulas dessa segunda escola de aperfeiçoamento. Você está participando dessa aula? Parabéns, são 8 aulas, uma vez por semana. E a gente vai ter uma aula dessa por semana. 6. Participe do culto. É importante participar dos cultos da igreja aos domingos. Pela manhã a gente tem estudos bíblicos. O bispo sempre dá os estudos bíblicos. No momento ele está dando o livro de Apocalipse. Ok? E à noite normalmente são os pastores, os pregadores, os diáconos que pregam. E às quartas-feiras é o culto de propósitos. Você tem um propósito, tem uma oração, tem um clamor. Você vai ali para trazer o nome da sua família. 8 aulas que vão ajudar nessa caminhada. São essas aulas que a gente está aqui. E 10, essa é a nota que você deve almejar, alcançar e manter como cristão. Que ao final dessa jornada, nessa peregrinação terrena, possamos fazer as palavras de despedida do Paulo, as nossas palavras. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus te abençoe rica e abundantemente. Aula que vem, nós vamos falar sobre uma nova vida, a vida com Cristo. A gente vai ter bastante coisa para anotar na próxima aula, tá bom? Traga uma caneta, papel, caneta e lápis, ou lápis, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Meu Pai, eu te agradeço pela vida do Diogo, Pai, a vida da Marta, Pai, e daqueles que vão vir nas próximas aulas. Possas abençoar, abrir as suas mentes, que possamos ter um culto agora na tua graça, na tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Se for possível, fique para o culto. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau. Obrigada. Nada, minha irmã. Vai com Jesus.